Paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Eduardo Mota e te peço desde o início para que você não esqueça de nos ajudar compartilhando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Gênesis capítulo 6. E aconteceu que, quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra e filhas lhes nasceram, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas todas que escolheram. O Senhor disse: meu espírito não contenderá sempre com o homem, pois ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra também estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. E esta é a forma em que tu farás. O comprimento da arca será 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Uma janela farás para a arca, e em um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca colocarás em sua lateral. Lhe farás com andares, inferior, um segundo e um terceiro. E eis que eu mesmo trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu, e toda coisa que está na terra morrerá. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto, e tu entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de toda coisa vivente, de toda a carne, 2 de cada espécie, tu trarás para dentro da arca, para guardá-los vivos contigo. Eles serão macho e fêmea. De aves segundo a sua espécie, e de gado segundo a sua espécie. De toda coisa rastejante da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para guardá-los vivos. E tomarás para ti de todo alimento que se come, e o ajuntarás a ti, e será por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Estudo e explicação de Gênesis capítulo 6. O significado de Gênesis capítulo 6 trata da rebelião humana e o julgamento divino por causa do pecado. Pois à medida que a população crescia e as sociedades se desenvolviam, as pessoas mostraram novamente a tendência de querer existir independentemente de Deus,
Como seus ancestrais originais, eles queriam ser como Deus e viver para sempre. Mas parece que certos anjos, o provável significado de filhos de Deus nessa história, em rebelião contra Deus, assumiram a forma humana e cooperaram com pessoas ambiciosas na tentativa de produzir uma raça de super-humanos que seria invencível e imortal. Ou seja, em resposta, Deus lembrou às suas criaturas humanas que elas eram mortais, mantidas vivas apenas por seu espírito dentro delas. Como punição, ele reduziu o tempo de vida humano de seu comprimento anterior para aproximadamente 120 anos. O castigo de Deus aos anjos é possivelmente mencionado em 1 Pedro, capítulo 3, 19 e 20, e Judas, no capítulo 1 e versículo 6. As pessoas, no entanto, não deram ouvidos ao aviso de Deus. A maldade deles continuou a aumentar, até que Deus decidiu a única coisa a fazer era destruí-los. Em meio à corrupção, houve um homem, Noé, que permaneceu fiel a Deus. Portanto, Deus prometeu preservar Noé juntamente com sua família para que, quando a antiga raça maligna fosse destruída, ele pudesse usar Noé e sua família para construir um novo povo. Os meios de destruição de Deus foram um grande dilúvio. Além de preservar Noé e sua família, Deus preservou um par de cada tipo de animal na região, ajudando assim a manter o equilíbrio entre pessoas e animais. Todas as pessoas e animais a serem preservados estavam alojados em uma enorme estrutura em forma de caixa chamada arca. Projetada para flutuar nas águas da enchente, a arca tinha cerca de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Tinha uma porta lateral e uma abertura de luz e ventilação, com quase meio metro de profundidade, correndo ao redor do topo da parede, logo abaixo da saliência do telhado, horizontalmente eram divididos em 3 andares e verticalmente em vários quartos. Essas divisões ajudaram a separar os animais e fortalecer toda a estrutura. Noé levou mais animais limpos para a arca, possivelmente para usá-los mais tarde em alimentos e sacrifícios. Parece que além da chuva constante de 40 dias de fortes chuvas, houve uma ruptura na crosta terrestre que enviou as águas do mar para o vale da Mesopotâmia. Mesmo quando a chuva parou e a crosta terrestre e o fundo do mar se assentaram novamente, as águas da enchente levaram muitos meses para cair e para ceder. Quase 4 meses depois que a chuva parou, a arca parou em algum lugar da cordilheira de Ararat. Noé teve dificuldade em ver qualquer coisa fora da arca, mas ele conseguiu notar uma série de morros quando mais tarde se tornaram visíveis. Ao enviar o primeiro corvo e depois uma pomba, ele descobriu se a terra estava secando nas regiões mais baixas que ele não podia ver. Quando finalmente removeu a cobertura da arca, viu claramente que a terra já havia secado completamente. No entanto, ele teve que esperar mais até que a grama e as plantas crescessem o suficiente para sustentar a vida animal. Finalmente, mais de 7 meses após a arca ter sido aterrada, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca. Obrigado por assistir até aqui esse conteúdo. Ele foi preparado com muito amor e carinho para abençoar a sua vida. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não se esqueça de se inscrever neste canal. Assim você vai estar nos ajudando a continuar com esse estudo e com essa leitura da Palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.